Bom dia, ou boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, missionária Rosângela Guimarães. Mais uma vez eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando de mais uma vez estarmos fazendo um vídeo de artesanato juntamente com a palavra de Deus. Como é que está você? Está tudo bem? Espero que você, a sua casa, a sua família estejam todos bem, para a glória de Deus. Amém? Hoje vamos estar fazendo um peso de porta com a Afro Vitória Régia. Para isso, ó, vou precisar de um tecido, ó. Meu tecido era pouco, eu cortei, emendei, que artesanato você aproveita qualquer pedacinho de pano, né? Olha, esse aqui estou usando um Oxford, esse aqui vai ser a nossa folhinha. Esse aqui tem um tamanho de 1,15 m por 10 centímetros. Então, agora eu vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui, vou pegar a linha com agulha. Deixa eu pegar aqui. Você pode botar a cor que você quiser dar de sua linha. Já fiz um nozinho aqui na ponta. E agora a gente vai fazer uma folhinha. Essa folhinha vai ser dobradinha, ó. Vai ser tipo uma sanfona, tá vendo? Como já tá o nozinho tá aqui, não tem problema de eu estar dando prosseguimento na minha folhinha, ó. Dobrei, a gente vai para cima e para baixo. Ah, lembrando isso aqui, Oxford, o que eu passei? Deu uma seladinha com o isqueiro, porque a Oxford desfia. Então, tudo que você for trabalhar com Oxford, com cetim, você vê que tem tecido que desfia, você tem que dar uma seladinha com o seu isqueiro. E assim a gente está indo, tá vendo? Quando estou falando com você, eu estou dando prosseguimento e costurando. Então, peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E lembrando, vocês têm sido alvos das minhas orações e vão permanecer. Amém? Eu sempre falo, eu não sei as suas necessidades, mas o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, nada fica em oculto diante da presença do Senhor. Ele conhece e eu creio que ele vai entrar com providência na sua causa. Ó, vou terminar aqui e volto com você, ok? Terminando, ó. Então, conforme eu estava falando com você. Você que ainda não se inscreveu, você pode estar se inscrevendo em nome de Jesus. Ó. Terminei aqui. Vou ver o tamanho que eu quero. Vou dar uma apertadinha. Depois que eu ver o tamanho que eu quero, se eu quero mais largo, eu quero mais apertado. Isso aí você decide. E a gente encosta uma na outra aqui. Querer mais apertadinho e corre. E costura. Vou querer mais apertado. Tudo que você vai querer mais apertado, você vai apertando a sua linha e não esquece de unir uma com a outra. O meu pezinho é esse aqui, ó. Esse aqui tem 24, círculo de 24 centímetros. Então, vou ver aqui, para ver qual fica o tamanho exato para me colocar desse tamanho aqui, ok? Vi o tamanho que eu precisava, aí agora uni uma na outra, ó, as duas pontas, e agora a gente dá uma laçada aqui, para ficar firminho. Embolou, mas não tem problema. A gente dá outra laçada aqui, ó. Aqui a gente amarra, porque embolou. Então, para não ter o risco de soltar. Agora é só cortar, ok? E assim ficou. Desculpa. A nossa folhinha. Depois é só ajeitar. Que a gente vai colocar o nosso pezinho de porta. É da nossa frozinha da Vitória Régia.
ok? Depois é só ajeitar, ok? Vamos dar prosseguimento. Ó, já fiz essa florzinha aqui, que fica no meio da florzinha. Aqui no meio eu coloquei uma abóborazinha, tá vendo? Isso aqui se a gente compra, já é prontinho. A folhinha é bem verdinha, que só que aqui não tá aparecendo. E uma florzinha amarela. E aqui eu tenho, ó, vários círculos de 10 centímetros. Eu tenho 10 círculos de 10 centímetros. Então, a gente vai começar a fazer agora a florzinha para colocar em cima da nossa folhinha no pezinho de porta, ok? Ó, vou pegar meu círculo, vou dobrar no meio e vou redobrar. Fiz um nozinho na pontinha da minha linha e é só ir para baixo e para cima e vamos dar prosseguimento à nossa florzinha de... Ah, esqueci o nome, vou lembrar. Só um pouquinho. Vitória Régia. Vitória Régia, tá vendo? Esse tecido que eu tô usando aqui, eu não sei qual é o nome, mas ele escorrega um pouquinho. Mas a gente devagarzinho a gente consegue. Ele é bem sedoso, mas não é seda não. Ó, se a gente vai dando continuidade, eu vou juntar 10. Ó, eu juntei 2, ó, tá vendo? Um círculozinho simples, a gente dobra e redobra. Tá vendo? Bem simplesinho. Então, você que está precisando de uma renda extra, você pode fazer e vender um pezinho de porta, qualquer coisa de artesanato. Não fique parado, de repente está passando por uma situação difícil, faça um artesanato, entendeu? Faz um artesanato. Não fica parada pensando, botando minhoca na cabeça. Faz um artesanato, faz crochê, faz tricô. Tem vários artesanatos, tem várias coisas, você pode ter várias opções de você mexer com artesanato. Então, não fica parado, você está passando um momento angustiante, tristeza, dor. Então, faça isso, tá bom? Ó, tô fazendo, ainda não terminei, tá vendo? Dá falta aqui ainda, falta 2, então é 10 círculos de 10 centímetros, ok? Essa aqui foi 6 círculos de 5 centímetros, ok? Ó, terminei. Aí, antes de unir uma com a outra, eu gosto de dar um nozinho aqui na última, dar a sua laçada, pra você não perder seu trabalhinho, pra linha não andar. Aí, agora a gente une uma na outra, ok? Ó, assim ficou. Já botei minha colinha aqui pra esquentar, tá esquentando, ok? Minha colinha tá esquentando. Eu vou ajeitar aqui, ó. Vou ajeitar tudinho, ver como é que vai ficar. Se for preciso colar aqui embaixo, a gente cola, bota para ela ficar bem certinho, bem abertinho, ok? Colei. Vou colar essa aqui também nessa aqui, ó. Ok? Colei, tá vendo? Agora a gente vai botar a colinha aqui para colar aqui, ok? Ó, coladinho, tá vendo? Nossa Vitória Vitória Régia. Olha que linda que ficou. Simples para você colocar na sua porta, aonde estiver batendo a sua porta. E outra, você pode fazer decoração também, colocar no seu móvel. Não precisa não precisa estar somente colocando na beira da porta para não bater. Olha, é pezinho de porta, mas o mesmo que você está fazendo aqui, você também pode fazer porta-pano de prata, ó. Tá vendo? Então, ficou bem simplesinho o nosso trabalhinho de hoje, tá vendo? Nosso pezinho de porta, Vitória Régia. Como a cor tá bem intensa, aí chama atenção. Eu amo. Olha só, esse pink tá muito bonito com esse amarelo gema. É a folhinha da Vitória Régia, né? E com as folhinhas, esse tecido é só. Esse aqui eu não conheço, esse aqui eu sei que é malha.
Então, vamos estar lendo uma palavra de Deus, para a gente não ficar sem a palavra, porque a palavra de Deus é vida, né? É vida. Para nós é vida e é viva. É viva e é vida. Amém? E a palavra que eu quero deixar para mim e para você se encontra no livro de Isaías. Isaías 38, a qual diz, vou ler o Isaías 38, o capítulo 38 e o versículo 2, que diz assim: Então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Aqui, para você entender melhor, eu vou ler do começo. Naquele dia, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então, a palavra que eu acabei de ler. Então virou, aleluia, então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, aqui a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías foi até o rei Ezequias, que o Senhor tinha falado com ele para que ele viesse falar com o rei Ezequias, para ele colocar sua casa em ordem, porque ele iria morrer. O rei Ezequias estava sofrendo de uma doença mortal, ou seja, Ezequias iria morrer porque já não tinha mais solução para a enfermidade de Ezequias. E ali o profeta Isaías foi até diante dele e falou para ele colocar sua casa em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver, ok? Então, assim, e o profeta Isaías saiu do palácio, mas saiu da presença do rei, mas não saiu do palácio, ainda estava no palácio. Enquanto isso, o que o rei Ezequias fez? Aqui no 3 está falando para a gente. Ó. Ele disse: Senhor, lembra-te que peço que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha aí. Enquanto Isaías estava indo embora, mas não tinha saído do palácio ainda, o rei Ezequias estava falando, colocou o seu rosto para a parede e falando com o Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei com sinceridade diante da tua presença. Eu fiz o que era reto aos seus olhos. Ou seja, Ezequias, ele estava falando para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou um homem pecador, mas eu andei com sinceridade diante da tua presença e fiz o que era reto. Ele falou para o Senhor: lembra-te, Deus. Ou seja, ele fez o Senhor lembrar daquilo que ele já tinha feito na presença do Senhor Jesus. E o Senhor conhecia verdadeiramente a intenção do coração de Ezequias. Ele sabia que Ezequias estava falando a verdade. E o que aconteceu? Antes mesmo do antes mesmo do profeta Isaías sair do palácio, Deus falou para o profeta: volta lá para o meu servo Ezequias e fala para ele que ele vai viver e não mais vai morrer. Eu vou acrescentar para ele 15 anos, uma oração com sinceridade, uma oração. Por isso que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Por isso a gente tem que andar com sinceridade diante da presença do nosso Deus. Só o Senhor conhece que verdadeiramente o que está aqui, ó, dentro do nosso coração. Somente o Senhor conhece. Ele sabe se tem sinceridade ou não. Porque o homem você até engana, o homem eu posso até enganar, mas a Deus que tudo vê, que tudo sabe, antes mesmo de sair uma palavra da minha boca, o Senhor já saberia o que falaria, o Senhor sabe o que eu penso. Então o Senhor não tem como esconder nada, e assim o Senhor
Assim, o rei Ezequias falou para o Senhor, lembra-te que eu andei com sinceridade diante da tua presença. Ou seja, e o Senhor que ouve tudo, conhece tudo, o Senhor ele ouve as orações de qualquer um de nós. Você tem orado, tá orando, continua. Se você ainda não teve a resposta, continua perseverando, porque a resposta também virá. Assim como a resposta da oração de rei Ezequiel veio dentro de minutos, e tem muitas pessoas que levam vários anos precisando da resposta, mas o importante é perseverar. Deus sabe a hora de entregar a resposta das suas orações. O que não pode fazer é desistir. Amém? Então a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías voltou lá e falou para ele: Deus ouviu a sua oração e vai acrescentar a você mais 15 anos. E para que venha, se você saber que é Deus que está fazendo, que está falando, aqui, e o Senhor diz mais, aqui no 5 fala, e vai, diz a Ezequias, assim diz o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, foi o que eu acabei de falar com você. Ele ouviu a oração e viu as lágrimas do rei Ezequias. Olha como é que esse Deus é poderoso. Aleluia. Aqui, ó, no 6 diz, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Ou seja, o Senhor acrescentou mais 15 anos na vida do rei Ezequias e ainda deu livramento contra os sírios. Os sírios eram um povo que era muito ruim, então talvez, de vez em quando eles estavam indo de encontro ao povo de Israel para tomar o povo de Israel, matar o povo de Israel, mas Deus deu livramento a eles, aleluia. E aqui, ó, eis que ao concerto, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. E aqui diz no Cântico de Ezequias, rei de Judá, e quando adoeceu e sarou a sua enfermidade. Ou seja, o Senhor, ele fez o relógio de Acaz recuar, andar para trás. O fazer relógio andar para trás é fácil, mas ele fez o sol, aleluia, o sol voltar para trás, ó, inclinar para voltar o que ele tinha dito, porque o Senhor já tinha decretado decretado a morte de Ezequias, mas uma oração com sinceridade, um quebrantamento diante da presença do Senhor. Jesus, o Senhor não rejeita um coração contrito, uma oração com sinceridade, um coração com verdadeiro clamor. O Senhor jamais vai resistir. Então, você que está pensando que já não tem mais jeito para você, Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que liberta. Deus é um Deus que salva. Então você vai desistir de orar porque ainda não recebeu a sua resposta da sua oração? Lembrando, a oração do rei Ezequias vem em minutos, mas tem muitos profetas, tem muitas pessoas que levaram 40, 30 anos, 10 anos, não importa qual o tempo que você vai continuar orando. Lembrando, o Senhor era contigo e vai te dar a sua vitória. Então não deixa de orar, não deixa de clamar, porque Deus é fiel e Ele ouve as nossas orações e responde. E se for necessário, Ele retorna o sol para cumprir, para velar pela sua palavra. Amém? Então, deixa essa palavra para mim e para você. Olha só que lindeza de ficou esse pezinho de porta. E eu amei essas cores. Esse verde com esse rosa pink, esse gema, esse aqui é um amarelo gema. Gente, eu tô apaixonada. Ainda botei um
um negocinho aqui laranja. Olha só que lindeza. Então, eu peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você venha estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Lembrando que vocês têm sido alvos das minhas orações. Olha aí, que lindeza. Nosso pezinho de porta, Vitória Régia. Olha aí. Lindo, lindo, lindo. Eu simplesmente estou apaixonada. Eu gosto de cores vivas. Olha, então eu amei essas cores. Amei o meu trabalhinho de hoje e peço a você, faça. Você que está aí paralisado, com a cabeça longa, com a cabeça distante, entristecido, angustiado. Lembra, o Senhor é contigo. O Senhor vai te dar a sua vitória. Agora você tem que tomar uma posição. Tome uma posição diante de Deus. Porque Ezequias tomou uma posição. E outra, Ezequias falou: lembra-te, ó Deus, que eu andei com sinceridade diante de tua presença. Ou seja, Deus conhecia Ezequias. E quando o profeta foi diante dele, ele orou e chorou, rasgou o seu coração diante da presença do Senhor Jesus. E no mesmo minuto, passou poucos minutos, o Senhor foi lá e enviou o profeta novamente para poder enviar novamente a resposta das suas orações. O Senhor ouve a oração. Não pensa você que Deus não ouve, não, o Senhor ouve. Então, continua orando, continua clamando, que Deus é fiel para te dar a sua vitória. E a minha vitória também, que eu também clamo, peço a Deus. Tem coisas que ainda não recebi, não, mas eu tenho fé em Deus que eu vou receber. Em nome de Jesus, que o Senhor, a palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, não estão entupidos, não. O Senhor ouve nossas orações e no tempo certo ele dá a resposta. Amém? Deus te abençoe. Um final de semana cheio das bênçãos do Senhor Jesus. Não desanime. Se levanta. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil, mas Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no coração. Ficam todos com Deus. Amém?